Hoje, em Uber da Gema, iremos conhecer a história do estádio de Laranjeiras, berço do futebol brasileiro. Esse templo, em 1904, era conhecido como Campo da Rua da Guanabara. Em 1905, o Fluminense construiu uma arquibancada em uma das laterais do campo, onde hoje se encontra a sede social do clube. O restante do campo era cercado. No dia 21 de julho de 1914, foi realizada a primeira partida da seleção brasileira masculina de futebol contra o time inglês do Exeter City. Nós vencemos por 2-0. Já em 1915, com o aumento de interesse do futebol na cidade, o Fluminense ampliou as arquibancadas lateralmente em 24 metros e colocou degraus de madeira na lateral oposta e atrás de um dos gols. E em 1918, a cidade do Rio iria sediar o Sul-Americano de Futebol, mas a gripe espanhola atrasou o cronograma, o torneio foi adiado para 1919 e, por falta de dinheiro, o Flu só construiu sua nova sede social após o estádio ter sido inaugurado. O grande mecenas e investidor foi o empresário Arnaldo Guine, da famosa família Guine, que na época possuíam a concessão do Porto de Santos e também que foram responsáveis pela inauguração do Copacabana Palace em 1923. A concepção do estádio Laranjeiras é obra do engenheiro arquiteto Hipólito Gustavo Pujol Júnior, de origem espanhola, mas que nasceu na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. O estádio Laranjeiras foi inaugurado em 11 de maio de 1919, com o jogo entre Brasil e Chile, a estreia no Campeonato Sul-Americano. A partida terminou com goleada de 6-0 para a seleção, que disputou todos os jogos no local e conquistou o título da competição. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo brasileiro Arthur Friedenreich, conhecido como El Tigre ou Friday. Pois bem, a final foi no dia 29 de maio de 1919, numa prorrogação contra o Uruguai, Brasil 1, Uruguai 0, e gol de quem? De Arthur Friedenreich. Primeiro título internacional da seleção canarinho. Vale lembrar também que em 1919, em dezembro, o Fluminense conquistou seu primeiro título no estádio de Laranjeiras. Foi a decisão do estadual contra o Flamengo, venceu por 4-0 e sagrou-se tricampeão carioca. Em 1922, o Brasil foi escolhido para sediar duas grandes competições: os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, percussor do Pan-Americano, chamado de Jogos do Centenário, pelos 100 anos de independência do Brasil. Foi até construída uma pista de atletismo na lateral do estádio e uma edição, de novo, do Campeonato Sul-Americano. Uma outra grande curiosidade: em 1931, no dia da inauguração do Cristo Redentor, em 12 de outubro, devido à limitação de espaço no alto do Corcovado, foi realizado simultaneamente nas Laranjeiras uma missa campal para o público. Milhares de pessoas compareceram ao estádio para orar e abençoar o monumento, que pode ser visto no gramado. Temos também a contribuição do Fluminense contra o nazifascismo. Isso foi em 1942. Os sócios cotizaram e forneceram à Força Aérea Brasileira um avião para participar dos combates. A aeronave foi exibida no gramado do estádio. Além disso, soldados treinaram no estande de tiros da Laranjeiras e enfermeiros receberam treinamento nas dependências do clube. O primeiro grande baque foi em 1950, quando o estádio das Laranjeiras, que foi o primeiro de cimento do país, perdeu a sua visibilidade para o Maracanã, com a inauguração do Maracanã na Copa de 50. Posteriormente, o Fluminense entrou em conflito com o Estado da Guanabara em razão do projeto de duplicação da Rua Pinheiro Machado, cujo novo trajeto obrigaria a demolição de parte das arquibancadas das Laranjeiras para escoamento do trânsito do túnel Santa Bárbara. Em 1961, como eu disse, o clube entrou em acordo com o governo e teve parte do terreno desapropriado para a construção da via em troca de 50 mil cruzeiros, mais o terreno nas esquinas da Rua Pinheiro Machado e Álvaro Chaves, onde hoje é o parquinho do clube. Bem, em 1970, após uma derrota contra o Olaria por 1-0, terminaram os jogos oficiais, que ficou entre 1970 e 86 sem ter jogos. Pois bem, o último título que o Fluminense conquistou
foi em 1993, no dia 10 de abril, no Campeonato da Taça Guanabara contra o Resende. Essa foi a última partida oficial do clube. Em 2004, o estádio de Laranjeiras recebeu o nome de Manuel Schwartz, que foi um grande presidente do clube. Uber da Gema, a história do Rio sobre rodas.